Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicados. Senhor, a Tua palavra, Pai, ela é viva e ela é transformadora. E nós oramos agora, Pai, que a Tua palavra, que as sementes lançadas aqui hoje, elas venham encontrar corações como terreno fértil, que criou raiz, que cresceu e gerou fruto para a Tua glória. Nós pedimos agora que o Senhor venha nos ajudar a nos concentrar na Sua palavra, a absorver, Pai, a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha se fazer presente no nosso meio agora. E ilumina o nosso entendimento ao Espírito Santo. Fala conosco. E que essa palavra de hoje venha transformar mesmo a nossa história. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vai cobrir 2 versículos hoje. A gente começa pelo apóstolo Pedro, né? A gente vai falar um pouco sobre o que é ser estrangeiro, do que o apóstolo Pedro está falando aqui, para quem que ele está falando, quem são estrangeiros. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o ser eleito de Deus, né? Não, é impossível não entrar na doutrina da eleição aqui, a questão do pré-conhecimento, eleitos, escolhidos, está tudo aqui. E aí você começa a ler, se você lê essas coisas corridas, você não percebe a profundidade teológica que tem só essa introdução. Porque, você vê, a minha cabeça, eu pensava que 12 versículos dá para fazer numa pregação. Quando eu comecei a pensar e meditar na introdução dele, eu já vi que não dava. Porque aqui, ele vai falar, tem doutrina da eleição, ele vai falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, doutrina da Trindade. Ele vai falar de salvação. Então, a doutrina da salvação. Então, tem várias doutrinas colocadas em 2 versículos. Ele condensa isso de uma maneira tão espetacular que quando você começa a desdobrar essas coisas, aí você vai vendo a magnitude, a complexidade e a beleza do texto bíblico. Então, a gente começa aí com a autoria da carta, para você entender algumas coisas sobre essa primeira carta. E às vezes a gente, como assim a autoria da carta? A autoria da carta está clara aí no versículo 1, no primeiro versículo. Quem escreveu essa carta? O apóstolo Pedro. Mas existem alguns problemas na parte teológica, na parte da autoria que é apresentada para a gente. Quais são alguns dos problemas que são levantados aí com relação à autoria da carta? O apóstolo Pedro está escrevendo para quem? Se você ler aí o versículo 1, ele está escrevendo: peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Tá, qual que é o problema disso? Se você leu Atos, se você está acompanhando a Bíblia, você leu Atos dos Apóstolos, quem que planta igreja nessas regiões? O apóstolo Paulo. Se você acompanha as viagens missionárias dele, você vai ver que Atos basicamente está dividido em 2 partes. O ministério de Jerusalém, com o apóstolo Pedro pregando aos judeus, e aí, em parte, aos gentios. Então, o ministério de Pedro aos gentios é bem próximo de Jerusalém. Aí você passa depois para o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo ele vai expandir aos gentios. Ele vai sempre nas sinagogas, mas ele sempre vai pregar aos gentios. E as regiões que ele prega são exatamente essas. São, então, regiões em que o apóstolo Paulo pregava. São regiões em que o apóstolo Paulo fundou igrejas. Aí a gente tem outro ponto aí, que é o grego da carta, que
obviamente a gente não consegue ver isso no português ou no inglês, quando a gente lê a Bíblia em português e inglês. Só que o grego da carta ele é muito sofisticado. Quando a gente compara 1 Pedro com 2 Pedro, são duas pessoas totalmente diferentes escrevendo. Por quê? Porque Pedro era um homem pescador, né? Existem alguns que vão falar que ele pode ter aprendido a escrever, por exemplo, depois de ser treinado no seminário durante 3 anos, escrevendo os papers todo dia, eu espero que o meu inglês tenha melhorado, né? Mas, mesmo assim, ainda existem especulações com relação a isso. Então, tem o grego da carta. O grego da carta da primeira e da segunda são diferentes. Aí já começa a questionar a autoria. Mas é Pedro mesmo que escreveu essa carta? Aí depois, mais ou menos, só para ilustrar esse ponto, é mais ou menos quando você pega uma Bíblia, por exemplo, Almeida Revista Atualizada. E é uma coisa que acontece muito. Rodrigo, eu não entendo a Bíblia quando eu leio. Aí eu pergunto, qual que é a versão que você está usando? Eu estou usando Almeida, eu estou usando uma assim, né? Bem tradicional, bem... Aí vem Aí geralmente eu peço para a pessoa mudar de versão. Aí a gente tem o outro extremo, que é, por exemplo, a mensagem, né? Quase que uma paráfrase da Bíblia. Aí a linguagem é totalmente diferente. Então você pega um texto do apóstolo Pedro e você vê um texto... esse aqui é Almeida Revista Atualizada. E a outra você vê a mensagem, fala assim, como assim? Por que ele escreveu tão diferente uma da outra? Né? E a terceira coisa é a teologia. A teologia apresentada na carta, eles vão dizer que é muito parecida com a teologia paulina, do apóstolo Paulo. Então, eles vão dizer que quem escreveu essa carta não foi o apóstolo Pedro, por causa dessas coisas. Por quê? Porque o grego é muito sofisticado para ele, porque a região era do apóstolo Paulo e a teologia é muito paulina. Só que os mesmos teólogos que levantam esses problemas, eles não respondem muito bem a questão do capítulo 5, versículo 12. O que tem no capítulo 5, versículo 12? Se você abrir a sua Bíblia aí, capítulo 5, versículo 12, diz assim: com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Aí a gente entende e começa a responder esses problemas da carta. Como que eu encaixo essas coisas todas juntas? Como que eu respondo ao grego sofisticado, à região que ele escreveu? Por que o apóstolo Pedro, que não plantou a igreja, está escrevendo para aquele povo que ele não plantou? E aí eu consigo responder a teologia. Porque quem é Silvano? Silvano é o companheiro de Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. É Silas. Silvano e Silas, eles são... Silvano é uma versão menor... Silas é uma versão menor de Silvano. Então, quem escreve a carta? É Silas. Silas, ele é como Paulo, e o grego do apóstolo Paulo é muito bom, porque eles são cidadãos romanos. Então, eles têm grego bom. Então, ele escreve a carta, a gente responde o grego. Ele provavelmente foi quem incitou, que pediu ao apóstolo Pedro que escrevesse o quê? Uma carta para aqueles irmãos daquelas igrejas que estavam passando por perseguições e sofrimentos. O apóstolo Pedro, eles te conhecem, eles sabem quem é você. Escreve uma carta para eles. E aí, a teologia. Vocês acham que Silas conhecia a teologia paulina? Muito bem. Ele andou com o apóstolo Paulo e pregou com ele. Então, é muito parecido por causa dessas coisas. E por que a gente... Mas, Rodrigo, por que você traz essas informações num culto? Isso aqui para uma escola dominical é legal, mas no culto à noite... Porque existe uma necessidade, gente, na igreja, de nós estudarmos a palavra de Deus. Por que trazer essas informações, então? Porque hoje nós vivemos numa época em que você, se não ouviu, pode um dia ouvir assim, mas a Bíblia foi alterada. A gente não tem certeza dos autores bíblicos. Então, se a gente não sabe responder essas perguntas, como assim? Não, o apóstolo Pedro ele não é o autor da carta, tem outro autor. Aí você, quais são os seus argumentos? O meu argumento é esse, esse e esse. Então você tem que saber responder essas coisas. Nós precisamos, como igreja, saber da razão da nossa fé. E isso vem pelo estudo da palavra.
pelo estudo da palavra. Às vezes você nunca vai aprender o grego, o hebraico para estudar, mas nós temos comentários. E a própria Bíblia, se você estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai revelar. E nós vivemos numa época que as pessoas existiam quase que um desdém pelo estudo bíblico. Muitas pessoas que estão na igreja há 15, 20 anos nunca leram a Bíblia, ou leram partes da Bíblia, e não conhecem toda a história, a sequência. E isso é lamentável para a igreja. Então, o apóstolo Pedro, como autor dessa carta, depois ele vai escrever aí, continuando, aos eleitos de Deus, peregrinos. E se você virar sua página aí e for para o capítulo 2, versículo 11, ele vai falar assim: amados, insisto em que vocês, como estrangeiros e peregrinos, ele adiciona aí, estrangeiros. Então, primeiro que ele fala peregrinos, depois ele vai falar o quê? Estrangeiros e peregrinos. E no grego dessas palavras, como para nós em português aqui, estrangeiro e peregrino é quase que a mesma coisa, não é? Se você falar que alguém é estrangeiro, ou se você falar que alguém é um peregrino, é quase a mesma coisa, tem quase a mesma conotação. Em grego é a mesma coisa. Mas existe um pouquinho de diferença, a intenção do Pedro em colocar essas duas palavras, de distinguir essas coisas, ele tem uma profundidade aqui em falar o que ele quer representar aqui. Do que ele está falando? São basicamente, duas colocações que ele quer. Ele tem um significado mais metafórico, né, uma alusão a alguma coisa, e o significado mais literal. O literal, nós somos o quê? Nós somos, por exemplo, eu vou usar o nosso exemplo aqui, como vivendo nos Estados Unidos da América. O que nós somos nesse país? Nós somos imigrantes, estrangeiros. Nós somos, então, pessoas, nós conseguimos entender muito bem do que o apóstolo Pedro está falando aqui. Porque nós somos imigrantes. Então, o que é esse forasteiro? O que é esse peregrino? Esse peregrino, esse forasteiro, essa pessoa que ela mora fora da sua região. E ele faz a distinção da palavra porque a palavra que ele usa aqui é para mostrar o que? A classe social, quem são essas pessoas. E a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente falar sobre os escravos, mas basicamente no Império Romano, de cada 3 pessoas, uma era escrava. Então nós tínhamos muitos escravos. A escravatura totalmente diferente do que a gente conhece como escravatura, não tem nada a ver como foi praticado trazendo pessoas da África para o Brasil ou pessoas da África para os Estados Unidos, não é a mesma coisa. Quando a gente falar sobre escravatura, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas de cada 3 pessoas, uma era escrava. Então, são pessoas que foram tiradas da sua terra e estão vivendo agora em outras terras, como escravos. E como escravos, vivendo em outra terra, eles não tinham direito a muita coisa. Porque eles não eram cidadãos daquele país. E mesmo aqueles que tinham, eles eram o que para nós hoje seria o que tem green card. Ele tem lá o green card, ele pode viver aqui, ele é o residente legal. Mas ele é cidadão? Não. Ele não pertence a isso aqui. Aí aquele negócio, por mais que você fale inglês fluente, por mais que você está lá envolvido, tem os seus vizinhos gostam de você e tal, mas você não é americano. Eles sempre vão te achar estranho. Era assim que eles eram vistos. Olha lá os estranhos. Aqueles caras que não são pagãos como nós, que adoram outro Deus. Que não são. E por causa disso eles eram perseguidos. Né? Então, tem toda essa conotação que o apóstolo Pedro queria dar, de eles são pessoas que foram tiradas da sua terra e estão colocadas lá. São pessoas de baixa poder aquisitivo na sociedade. Pessoas mais pobres, que faziam para quem ele estava escrevendo. E uma outra alusão que ele está dando aqui, ele está falando o quê? Ele está falando como Israel. Porque se você voltar de novo no capítulo 2, versículo 10, ele está falando assim: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam.
Então, por que isso aqui é importante? Porque a gente consegue identificar para quem que ele está escrevendo. Para quem que ele está escrevendo? Ele está escrevendo para judeu? Não. Por que ele não está escrevendo para judeu? Porque ele começa com uma linguagem aqui. Vocês eram o quê? Peregrinos, exilados. Talvez a melhor tradução seria exilados. Qual que é a linguagem usada no Antigo Testamento para o povo de Israel? Quando eles vão para a Babilônia. Vocês que estão no exílio babilônico. Então a ideia dele aqui é o quê? Ele está misturando o quê? Um povo que não é judeu com o povo de Israel. Ele está mostrando para nós que nós agora somos o povo de Deus, que já não existe mais diferença entre judeu e gentil. Nós somos todos o mesmo povo. Essa linguagem, por isso que ele usa essa linguagem de exílio, de estrangeiros, peregrinos. Nós exilados nessa era, nesse tempo, nesse país. Por quê? Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria não é agora, nesse lugar. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E mesmo e traduzir essa palavra como imigrante também não funciona muito, porque o imigrante, geralmente, que vem para os Estados Unidos, ele vem para ficar. Ele quer ser cidadão desse país, ele quer conseguir a cidadania e ficar aqui. Mas aqui, esse texto, essas pessoas que ele está escrevendo, esses peregrinos, o que eles querem? Eles querem voltar para casa, eles têm saudade de casa. Eles estão vivendo ali. Eles entendem que aquele lugar é um lugar passageiro. Eles não veem aquilo como casa. Então, por isso que imigrante não ficaria muito bom. Se você traduz, porque o imigrante ele vem para ficar. Quantos de nós quer ir embora? Né? Essa é uma pergunta que você faz para a maioria das pessoas, ninguém quer voltar. Porque a gente está estabelecido aqui, não porque a gente não ama o nosso país, nós amamos nosso país, oramos pelo Brasil, mas nós estamos estabelecidos aqui, acostumamos a viver. Quantos de nós estamos aqui há mais de 10 anos? Né? Então, se acostuma, os filhos nasceram aqui. Então, mas essa linguagem dele é não. Vocês estão aí, mas vocês não pertencem a esse lugar. Vocês vão vivendo aí por enquanto, mas a casa de vocês é outra. Essa é a linguagem aqui. E aí, por que a linguagem também de exílio? Porque quando começa o nosso exílio? Se você lê, e a gente estudando o Antigo Testamento, quando começa o exílio? Quando a partir do momento em que houve a queda, Gênesis capítulo 3. Ali, então, o primeiro casal é retirado do quê? Do paraíso. Existe um êxodo, uma saída da presença de Deus. Nós somos exilados da presença de Deus. Mas por que ele usa, então, também outro porquê ele usar essa metáfora de exílio? Porque em Cristo, ele foi o último Moisés, ele trouxe o último êxodo para nos trazer de volta para a presença de Deus. E em Cristo, nós então voltamos a ter relacionamento com o Senhor, a habitar na presença de Deus, a estar com o Senhor. É por isso que essa linguagem faz diferença. Para quem que ele está escrevendo? Está escrevendo para escravos no Império Romano, vivendo em outro país, de uma baixa renda. Então, mas é só isso? Não. Ele está escrevendo para pessoas que não eram povo, que não eram judeus, mas agora são. Por quê? Por causa de quem? Por causa de Cristo. A aplicação desse texto, eu vou fazendo aplicações conforme a gente vai andando, para ficar mais fácil, para não acumular até o final. Por que a gente tem que entender quem nós somos como povo de Deus? Como estrangeiros, peregrinos, exilados nessa terra. Porque a primeira coisa que a gente começa a ter, é uma relação correta com relação ao quê? Aquilo que nós possuímos, aos nossos bens. Se nós entendemos o que nós temos, e nós entendemos quem nós somos nessa terra, nesse tempo, nessa era, aguardando a volta de Jesus, nós temos o quê? A correta relação com os nossos bens. Para que servem os nossos bens? Para abençoar os outros. Para que servem os nossos bens? Para progredir o reino, para avançar o reino, para a glória de Deus. Eu não vou pegar aquilo para mim, não, isso aqui é meu, isso aqui... Começar a ser egoísta. Quando você entende a questão da eternidade, que você não é daqui, você começa a ter essa relação certa. Aí a gente começa também a estar contente com a situação que a gente vive, independente de qual seja. Porque se você ler Filipenses, o apóstolo Paulo, eu sei estar contente em toda e qualquer circunstância, tudo posso naquele que me fortalece, e você entende qual que é a circunstância que ele está
escrevendo, ele está passando por dificuldades, e muitas dificuldades. Mas como que ele está ali, tudo posto naquele que me fortalece? Como que sei estar contente com todas essas coisas? Porque ele entendeu que a terra dele não é aqui. Ele está aguardando um novo céu, uma nova terra. Então você consegue viver nessa vida passando por qualquer dificuldade como? Entendendo que a minha terra não é aqui, aqui eu vou sofrer mesmo, porque o meu Senhor disse que eu ia sofrer. Mas essa aqui não é o meu destino final. O destino final ainda está por vir. A gente não para de viver pelo prazer imediato. Não, eu tenho que viver aqui e agora, porque esse é o lema dessa geração, esse é o lema da pós-modernidade. Eu tenho que ser feliz aqui e agora, é por isso que os casamentos não dão certo, é por isso que nós enjoamos as coisas tão rápido, é por isso que eu quero trocar de carro toda hora, trocar de casa, e nada me satisfaz. Por quê? Porque eu tenho que ter o máximo de prazer aqui e agora. Porque eu só tenho aqui e agora. Exatamente, se você é desse mundo, você só tem aqui e agora. Mas nós não somos desse mundo. E a gente começa a encarar o sofrimento com esperança. Por quê? Porque a gente sabe que a vitória, a nossa vitória foi conquistada 2000 anos atrás em Cristo. A gente sabe que a última resposta para a doença não é a morte. A última resposta para o nosso sofrimento aqui não é aquele sofrimento. A última resposta é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele estabelecer o reino eterno de paz e prosperidade para todos, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então a gente começa a entender essas coisas. Contudo, se a gente perde essa visão de eternidade e a gente começa a fazer o quê? A olhar para aqui agora como a nossa terra, o nosso lugar. Se a gente perde essa visão de eternidade, aí sim, a gente olha que a gente tem que fazer tudo aqui agora, porque é só agora. A gente, no meio do sofrimento, qual é a nossa esperança? Nenhuma. Se a gente perde alguma coisa, qual é a nossa esperança? E em face da morte, o que a gente espera? Desespero. Mas se a gente tem a correta visão de que nós somos forasteiros nessa terra, essas coisas elas vão sendo transformadas na nossa vida. Eleitos, escolhidos de Deus, de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Ou com a presciência, algumas outras versões vão falar. Muita gente tem problemas com a doutrina da eleição. Muita gente tem problema com a doutrina da eleição. Muita gente tem problemas com os chamados 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça. E um dos pontos que eles levantam é justamente esse texto. Eleitos pelo pré-conhecimento. E aí eles vão falar, olha, o que é pré-conhecimento? A palavra grega aqui, ela é muito parecida com a nossa em português. É o quê? Ele é prognosis, que são 2 palavras gregas. Pró, aquilo que vem antes, e gnosis é que é conhecimento. Então é pré-conhecimento, basicamente o que a gente tem aqui. Então, prognosis, ou senão aquilo que os médicos vão usar como prognóstico. A gente tem isso, os médicos usam isso. Mas quando os médicos usam, qual que é a denotação que eles têm? A denotação é, dados os seus dados clínicos, pelos seus exames, o decorrer das coisas vão ser assim. Então, isso é um pré-gnóstico. Né? Você vai morrer com uma pessoa em estado terminal de câncer com tantos meses. Ou tantos dias, a gente não sabe. Então tem um pré-gnóstico daquilo que vai. Contudo, para Deus não funciona assim. Porque tudo o que acontece, Ele é soberano. Lembra que Ele é soberano? Então, se alguma coisa acontece fora da vontade de Deus, do poder de Deus, da soberania dEle, Ele não é soberano. Se tem alguma coisa que acontece no mundo que Deus não controla, Ele não é soberano. Por que a gente ora, gente? Quando, por exemplo, está vindo um furacão do mar para atingir o nosso estado, Massachusetts. Por que a gente ora para Deus para desviar o furacão? Se Ele não está em controle das coisas, para que a gente ora para Ele? Já pensaram nisso? Se Ele não é soberano, e se Ele não controla as coisas, orar para um Deus que não consegue controlar as fúrias da natureza, não vai adiantar nada. Por que nós oramos? Porque nós sabemos que Ele é soberano. Nós cremos na soberania dEle.
Então, pré-conhecimento, as pessoas vão colocar, não, tá vendo? Isso aqui é Deus, ele olhou lá no futuro, ele viu quem ia crer, e ele elegeu essas pessoas para a salvação. Só que, quais são os problemas dessa frase, ou desse argumento? Quem é o autor final da sua salvação? Você mesmo. Você se salvou. Você o escolheu. Só que o que a Bíblia diz? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os destinei e designei para que vão e deem fruto. Jesus disse isso, não foram vocês que me escolheram, foi eu quem vos escolhi a vós outros. É Ele. A salvação é dele, pertence a Ele. A glória é somente dele. Não existe nada em nós, nada em nós. Ele salva. Ele elege, por mais que pessoas não gostem dessa doutrina, e geralmente pessoas que não gostam dessa doutrina não entendem uma coisa, a doutrina do homem, quem é o ser humano. E segundo a Bíblia, quem é o ser humano? O ser humano é morto em seu delito e pecado, não tem nada de bom, nada que agrade a Deus. A parte de Jesus Cristo, não tem nada em nós que agrade a Deus. O que temos em nós que agrada a Deus, quando Deus nos vê e nos ama, é por causa do mérito de Jesus Cristo. É o sangue que nos cobre. Porque Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Eu costumo dizer lá para os jovens, para tentar ilustrar esse ponto para eles, como você quer entender o tanto que Deus odeia o pecado? No dia que Jesus Cristo, seu único filho, o objeto eterno do seu amor, o seu filho amado, tomou naquela cruz o meu pecado e os seus pecados, Isaías capítulo 53, versículo 10 diz que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque ele carregou as nossas culpas. Deus odeia o pecado, Deus não aceita, Deus não brinca com o pecado, porque Ele é santo. Mas Ele, sendo rico em misericórdia, com grande amor com o que nos amou em Cristo, nos deu vida. Nos deu vida. A graça é dele, a salvação pertence a Ele. Ele nos escolheu. E Ele nos amou. Não tem essa de, vou ver lá na frente, vou ver quem vai me escolher. Não foi você que escolheu Ele. E aí, essa doutrina também, a gente acha ela no Antigo Testamento. O Senhor, o seu Deus, o escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Do que ele está falando aqui? Isso aqui a gente já leu esse texto aqui quando a gente estava lá atrás em Deuteronômio. É Deus escolhendo o povo na saída do Egito, tirando o povo dele, Ele escolheu Abraão, Isaac, Jacó, constituiu uma nação. E Ele amou. Por que Ele amou? Porque eles eram legais, porque eles eram obedientes. A gente andou alguns meses no Antigo Testamento para a gente começar a entender que não existia ninguém legal e ninguém obediente. Até os nossos heróis. Né, Edna? A gente começa a ver, a gente pensa, mas Abraão não podia pecar desse jeito. Não, ele era um pecador. E Jacó? Mas como Deus abençoou esse povo? Do mesmo jeito que Ele abençoa a gente. Ninguém merece. Ninguém merece. A gente começa a olhar para a Bíblia, a gente começa a ver que não tem ninguém bom. Ninguém. Mas e Davi, o homem segundo o coração de Deus? Assassino, adúltero. E aí a gente começa a ver. Tem alguém bom? Não tem ninguém bom. Então por que Deus escolhe? Vocês não tinham nada para escolher vocês, mas eu escolhi. É amor, Ele nos amou. Então, se você usar essa palavra de pré-conhecimento para você atribuir ao quê? A Deus olhar no futuro e escolher os bonzinhos, você não vai ter ninguém, porque não tem nenhum bonzinho. Deus não escolheria ninguém. E as pessoas, só para a gente fechar com isso, as pessoas que acham que a eleição é injusta. Mas como Deus escolhe a uns e deixa outros para trás? Isso não é justo. Se todos nós somos maus do jeito que a Bíblia fala e do jeito que a gente sabe que a gente é,
que eu não preciso usar muito exemplo, não preciso expandir isso muito. Se nós sabemos como é a natureza do ser humano, como nós somos, e ao testemunho bíblico, não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 1, de 1 a 3, você vai achar isso. Se todos são assim, se todos pecaram contra ele, todos merecem uma única coisa de Deus: condenação. Então, se Deus salva uma pessoa, uma única pessoa, se Ele escolhe uma pessoa para salvar, Ele é misericordioso? Demais. Toda a criação se levantaria e aplaudiria a misericórdia de Deus, porque Ele salvou uma pessoa, porque todos mereciam o inferno. Mas, contudo, na sua graça, Ele nos elegeu a muitos de nós e fez um povo, como diz Apocalipse, são povos, tribos, línguas e nações incontável. Mas na santidade dele, na justiça dele, alguém tem que pagar. E ele mandou o Filho para pagar o preço dos nossos pecados. Então, se Deus seria injusto em salvar uma pessoa, na verdade, essa deveria ser a nossa preocupação. A nossa preocupação não é porque Deus, como assim? Deus, ele manda todo mundo para o inferno. Não, isso é consequência da justiça dele. O homem pecou, ele tem que morrer. Se você mata alguém, você vai na frente do juiz, você tem que ser preso. A gente consegue entender isso na nossa lei. Imagina na lei divina. O nosso pecado é um grito cósmico de rebelião contra Deus. Não é um negócio que a gente matou uma pessoa. A gente pecou contra o Deus eterno e matamos o seu filho. O que ele tem que fazer conosco? Mas, ele mandando todo mundo para o inferno, ele é santo, justo e fim de papo. A gente só tem isso aqui escrito. Por quê? Porque ele salva pecadores. A pergunta não é por que Deus manda pecadores para o inferno. A pergunta é, por que Deus salva pecadores? Como que ele pode ser santo e justo e salvar pecadores? Essa é a pergunta. É isso que tinha que nos tirar o sono. Mas na sua graça, na eleição, para que nem todos fossem para o inferno, ele escolheu alguns. Ou a muitos, posso dizer assim. A muitos. E outros, e a Bíblia não fala que os outros que não vão, aqueles que vão porque rejeitaram o Filho. Gente, naquele dia que nós nos encontrarmos com o Senhor, naquele dia, só tem uma pergunta que Deus vai fazer. A única pergunta é essa: o que você fez com o meu filho? Porque você não vai para o inferno por causa de nada do que você fez, nenhum pecado seu. Você não vai para o inferno por causa que você matou, roubou, fez isso ou fez aquilo. Nada disso. Se você for para o inferno, você vai para o inferno por um único motivo. Porque você rejeitou a salvação que te podia te livrar. Você rejeitou a obra de Jesus Cristo na cruz. Porque a única pergunta que te vai ser feita é: o que você fez com o meu filho que eu dei para morrer? Para que você não fosse para o inferno. É só essa a pergunta que nós temos que responder. E é lógico que uma vez salvo, nós então vamos o quê? Jesus acabou de falar em João capítulo 15, no versículo anterior. Vamos dar frutos. Porque o problema é, uma vez salvo, sempre salvo. Os problemas vão começar a caracterizar, caracterizar a nossa doutrina. Falar assim, não, tá vendo? Vocês acreditam que uma vez salvo, sempre salvo. Por quê? Porque se você não voltar no versículo aqui, designei para que vão e deem frutos. Como que eu sei quem é salvo, quem é eleito? Aquele que dá fruto. Se o salvo, ele vai dar fruto. Ele vai andar diferente. Não é, eu sou calvinista, acreditar na eleição, estar numa igreja presbiteriana. Não faz diferença. E eu nem estou falando também que só tem eleito na igreja presbiteriana. É a igreja universal, independente de bandeira. Independente se você acredita na doutrina ou não. Mesmo para aqueles que não acreditam no que eu estou falando aqui, acreditam o contrário, eles podem ser eleitos. E aliás, muitos deles são eleitos. Só que a gente tem uma discrepância na hora de
entender essas coisas. Então, por que eu tenho que entender isso? Quais são as aplicações práticas? Por que entender a doutrina da eleição? Em primeiro lugar, entender a doutrina da eleição nos leva a viver de forma genuína. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Gente, diante de Deus não tem máscara. Você pode enganar sua esposa, o seu marido, o seu irmão. Deus você não engana. Ele sabe muito bem quem você é. E Ele sabe muito bem quem você era quando Ele te pegou. Ele sabe muito bem, você não enganou Deus. Então você não precisa fingir para Deus que, Deus, olha como eu sou santo. Deus sabe quem você é. Você pode ser sincero diante de Deus, porque Ele te conhece por dentro. E porque Ele te conhece por dentro, sabe que você é perigoso, Ele vai te transformar. Porque o objetivo de Deus na nossa vida é, Romanos capítulo 8, Ele é aquele que Ele elegeu, Ele vai transformar a imagem do seu Filho. Esse é o propósito, o objetivo de Deus para a sua e para a minha vida. Te transformar a imagem de Cristo. Mesmo que isso custe muito sofrimento na nossa vida, Ele vai nos transformar. Ele vai nos transformar. Nós lançamos então todo o medo fora, porque se a salvação nunca pertenceu a mim, eu não vou andar por aí preocupado, hoje eu estou salvo, não, hoje eu pequei, hoje eu estou perdido, não, eu tenho que fazer alguma coisa para minha... Eu não faço nada para minha salvação. Ele salvou pela graça, porque Ele é bom, não foi por obras. Contudo, as obras são consequências daquilo que Ele fez por mim. Então eu não vou fazer boas obras para garantir a minha salvação, para fazer de Deus o meu devedor. Porque existem dois tipos de religião no mundo. Todas as religiões do mundo, num saco só, aqui, e a religião que é o cristianismo, que é a religião da graça. Todas as outras religiões têm um único slogan. Qual é ele? Faça de Deus o seu devedor. O que é isso? Não, faça alguma coisa para Deus te salvar. Caso contrário, Ele não vai te salvar. Agora você vem para o cristianismo. Qual é o slogan do cristianismo? Eu não mereço. Ele me salva porque Ele é gracioso. Então, entender essa doutrina me traz o quê? Uma vida genuína diante dEle, de viver sem máscara. Me traz uma vida de conforto, sem medo. Eu sei quem eu sou diante dEle. Ele me escolheu, se Ele me escolheu, de maneira nenhuma os lançarei fora. Aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aqueles que o Pai me dá, são meus. Então a minha segurança é o quê? É na eleição que Ele me escolheu, que Ele me salvou e que Ele vai me sustentar até o final. Não está em mim, nunca esteve em mim. E essas coisas vão me trazendo o quê? Alegria, genuidade para viver na presença dEle, com alegria. E, último ponto aqui, as questões dos frutos. Isso eu vou gerar frutos para a glória dEle. Porque se o Espírito Santo habita em mim, se eu sou salvo, pelos frutos os conhecereis. Gente, no meio da igreja tem muito joio. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Tem muito joio. Mas como a gente vai identificando? O caminhar é diferente. Gente, a pessoa que foi inundada com o Espírito Santo, que o Espírito Santo operou a obra da salvação, até o motorista do ônibus vai saber. Lá em casa vão saber. Você andava de um jeito, você agora é outro. Pergunta para minha mãe quem que era o Rodrigo antes. E aí você vai vendo, cara, ele está diferente. Eu consigo ver isso nos jovens, que eu estou acompanhando eles já faz 6 anos, eu vejo, cara, esse menino era um perigoso. Não dá para confiar nisso não. Eu lembro do Jonathan. O Jonathan, ele teve uma experiência com Deus. A vida dele foi transformada, ele nunca mais foi o mesmo. E era claro, gente, é visível isso. Aqueles que têm o Espírito vão andar diferentes. E nosso último ponto aí. A Trindade na obra da salvação. E aqui, logo no começo, a gente começa a ver uma coisa. A presciência de Deus, a eleição de Deus, Deus nos escolhe. O Espírito Santo, Ele nos santifica. Então Deus, Ele nos escolhe e Ele nos presenteia com o Espírito. E é o Espírito que vai nos convencendo do juízo, do pecado, da justiça. Rodrigo, não é esse o caminho.
Já te falei que não é assim que faz. E vai nos corrigindo, e vai estar vendo esse processo de santificação. E esse processo de santificação vai ficando mais acurado quando eu busco mais o Senhor. Oro mais, jejuo mais, estudo mais a palavra. Inunda a minha mente e o meu coração na palavra. Porque tem muita gente querendo ser santo aí. Quanto tempo você gasta de leitura? Não lê Bíblia. Quanto tempo você ora? Não, oro de vez em quando. Oro para o almoço. Aí é aquilo que a gente está conversando no grupo de conexão. Alimenta a carne a semana inteira, todo dia, e vem para a igreja no domingo. Vai ser santo? Nunca. Nunca. Nós somos chamados para o quê? Meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Salmo 1. O que ele falou para Josué? Na verdade, essa foi a minha primeira pregação desse ano. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. E que não aparte da sua boca esse livro da lei. Quer ser santo? Medita na palavra de Deus. Fala dela. Compartilha com os outros. Ora, busca o Senhor. E vai haver frutos, e vai haver crescimento, e vai haver santificação. É por isso que a gente vê na igreja, gente que está na igreja faz 1 ano, e o cara está fazendo um monte de coisa. Você fala assim, gente, aí aquelas pessoas com 10 anos de igreja começam a ter, o cara acabou de chegar aqui, já está fazendo isso, fazendo aquilo, e eu estou aqui. Porque não quer crescer. E aí começa a ficar com inveja dos outros, que acabou de chegar e está fazendo. Por quê? Porque aquela pessoa quer. Aí a gente vê gente que nem é daqui, e começa a vir ajudar aqui, não, vou ajudar com o lanche, eu estou lá, estou junto com vocês. Aí a gente vai vendo essas coisas acontecendo no nosso meio. Aí você fala, nossa, cara, ela não precisava estar fazendo isso, está fazendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo. Ele vai gerar fruto. Gente, então a gente daqui a pouco está chegando na época da maçã. A Jaqueline gosta de colher maçã. Aí, os pés de maçã agora estão começando a dar frutos. Eles estão lá fazendo força para dar fruto, certo? Eles estão se preocupados em dar fruto, certo? Eles são árvores de maçã, eles vão dar maçã. Vai chegar numa época do ano, eles vão dar maçã. Assim é daquele que é nascido de novo. Ele vai dar fruto. Na hora que chegar para dar fruto, ele vai dar fruto. Porque ele tem o Espírito Santo. E aí a última coisa. Tudo isso só é possível por causa da aspersão do sangue de Jesus Cristo sobre nós. Porque Ele pagou o preço naquela cruz dos nossos pecados. Ele nos redimiu da condenação. E Ele se fez exilado, forasteiro, para que nós pudéssemos nos tornar cidadãos do céu. Semana que vem a gente continua, a gente vai falar, tem a parte B da pregação, que a gente vai falar da obra de Cristo. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela preciosidade que é a tua palavra. E agora nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar a viver na luz da tua palavra, Pai, a viver de maneira que nós ouvimos aqui hoje, nós vimos aqui hoje na sua palavra. Dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça para estudar a tua palavra diligentemente. Dá-nos graça, Senhor, para testemunhar da tua palavra quando for necessário. Dá-nos graça, Senhor, para acreditar, Pai, nessas doutrinas maravilhosas e encontrar conforto no Senhor. E a esperar no Senhor. Dá-nos graça, Deus, para entender que nós somos cidadãos do céu e que nós aguardamos aquele dia que o Senhor voltará para estabelecer o teu reino sobre esse mundo. Nos dá graça para ter olhos fixos na eternidade e não nesse tempo, entendendo que nós somos forasteiros. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se fez exilado, forasteiro, para que nós pudéssemos ser cidadãos do céu, filhos de Deus. Nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, Filho, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus.